Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? Ela sempre estava lá. Nos cantos escuros do quarto, nas sombras entre os prédios, no reflexo distorcido do espelho do banheiro imundo deste hotel de beira de estrada. Aquele vestido negro que parecia absorver toda a luz ao redor. Agora entendo que ela nunca foi embora. Apenas esperou pacientemente enquanto eu destruía tudo que realmente importava. Porto Alegre, 1990. Meu nome é Ubirajara Santos. Bira para os poucos que se importavam em me chamar. Nunca fui especial em nada. Tenho um rosto que você esquece assim que vira a esquina, uma inteligência que nunca impressionou professor algum, e uma existência tão comum, que às vezes me perguntava se eu realmente existia. Moro num apartamento modesto no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha funcional. Nada de extraordinário. Como tudo em minha vida. Trabalho há 10 anos no Departamento de Recursos Humanos da construtora Meridional. Meu trabalho? Papelada. Formulários. Arquivos. Às vezes entrevisto candidatos para cargos que jamais ocuparei. Ganho o suficiente para viver sem dívidas, mas também sem luxos. Nunca fui promovido. Nunca recebi uma advertência. Sou um funcionário mediano. Domingo é dia de churrasco na casa dos meus pais, no bairro Partenon. Meu pai, seu Juvenal, assando a carne enquanto conta as mesmas histórias de sempre. Minha mãe, Dona Clélia, preparando a salada de maionese que todo mundo elogia, mas que nunca mudou em 3 décadas. Meu irmão mais velho, Eduardo, próspero dono de uma oficina mecânica, sempre com as mesmas piadas sobre meu trabalho de escritório. E depois, o jogo do Internacional na TV. Eu torço por obrigação mais que por paixão. Não entendo bem o porquê da fidelidade cega a 11 homens correndo atrás de uma bola, mas sorrio e comemoro nos momentos certos. Lara foi minha namorada por 3 anos. Bonitinha, professora de escola primária, adorada pela minha família. Não tínhamos brigas, mas também não tínhamos paixão. Quando terminamos, foi quase um acordo mútuo e silencioso. Ela merecia alguém que a olhasse como se fosse um milagre. Eu nunca soube olhar para ninguém assim. Todas as noites, deitado na cama, eu me perguntava, é só isso? Será que 40 anos de vida se resumiam a essa mornidão? Essa sensação de estar simplesmente existindo? Vai sim, Bira. O departamento inteiro precisa estar presente, insistiu Mara, minha chefe, quando tentei escapar da festa de confraternização da empresa. O presidente vem de São Paulo especialmente para o evento. A festa aconteceu num salão alugado de um hotel 5 estrelas no centro. Luzes, decoração, comida importada, bebida à vontade. Gente importante fingindo que se importava com gente como eu. Sentei-me no bar com um uísque barato, o único que conhecia o nome para pedir. Observava os colegas dançando, rindo, fingindo que a segunda-feira não existiria. Eu estava na minha 3ª dose quando ela apareceu. Não foi como nos filmes. Ela simplesmente sentou ao meu lado e pediu uma bebida. Um vestido preto que parecia feito de escuridão pura, contrastando com uma pele tão pálida que quase brilhava sob as luzes fracas do bar. Cabelos negros caindo como uma cortina de seda até o meio das costas. Lábios vermelhos, não de batom, mas como se tivessem sido manchados com sangue fresco. Festas corporativas são sempre tão previsíveis, não acha? Ela comentou, sem olhar diretamente para mim. Como sabe que trabalho aqui? Perguntei, surpreso que alguém como ela estivesse falando comigo. Seus olhos, ela respondeu, finalmente me encarando. Tem aquele brilho apagado de quem observa a vida passar sem realmente participar dela. Em qualquer outra situação, eu teria me ofendido. Mas havia algo de hipnótico em sua presença. Sua voz era como veludo, envolvente e perturbadora ao mesmo tempo. Conversamos por horas. Ou foram minutos. Ela me perguntou sobre minha vida, e pela primeira vez, senti vergonha da minha mediocridade. Parecia patético narrar minha existência sem graça para aquela criatura que emanava mistério. Você não quer ter mais?
Ela perguntou subitamente, interrompendo meu relato monótono sobre minhas funções no RH. Mais o quê? Mais tudo. Mais vida. Mais paixão. Mais poder. Mais significado. Ri nervosamente. Todo mundo quer. Eu posso te dar. Como assim? Posso fazer de você o homem que sempre sonhou ser. Aquele que os outros invejam. Aquele que vive intensamente. Aquele que importa. O álcool já embaçava meus pensamentos. Anos de frustração silenciosa borbulhavam sob a superfície. E o que você ganharia com isso? Perguntei, cético. Cada acordo tem seu preço, ela sorriu, revelando dentes perfeitos e pontudos. Mas você só paga quando tiver aproveitado o que desejou. E qual seria esse preço? Ela se aproximou, seus lábios quase tocando minha orelha, algo que você só vai sentir falta quando não tiver mais. Eu deveria ter perguntado mais. Deveria ter pedido detalhes, cláusulas, especificações. Mas o cheiro dela, um misto de canela, cravo e algo metálico, nublava meus sentidos. Aceito, disse sem pensar, movido pelo álcool, pela amargura de uma vida sem sabor e pelo ceticismo de quem não acredita em nada sobrenatural. Antes eu vou contar um pouco da minha vida, talvez ajude a vocês entenderem o porquê aceitei. O despertador toca religiosamente às 6h15. Nem muito cedo, nem muito tarde. Eu o desligo no primeiro toque, um hábito adquirido após anos de rotina inalterada. Levanto-me sem pressa, mas também sem vontade de permanecer na cama. Meu pequeno apartamento na Cidade Baixa é silencioso àquela hora, exceto pelo ocasional barulho de um ônibus passando na rua. Meu café da manhã é invariavelmente o mesmo, pão francês comprado na padaria da esquina na noite anterior, um pouco duro, mas nada que uma passada rápida na torradeira não resolva. Café preto, sem açúcar. Às vezes uma fatia de queijo mussarela, quando me permito esse pequeno luxo. Como de pé, encostado na pia da cozinha, olhando pela janela as pessoas que começam a movimentar a rua. Depois, meu ritual do banheiro. Banho morno, não muito quente para não embaçar o espelho, detesto ter que limpá-lo depois. Barba parada a cada 3 dias, nem muito bem feita, nem muito desleixada. Escovo os dentes mecanicamente enquanto penso na lista de tarefas do dia, que raramente traz algo novo ou desafiador. Visto-me com roupas compradas em lojas de departamento. Camisas sociais em tons neutros, azul claro, branco, bege. Calças de alfaiataria simples, sem marca reconhecível. Um relógio digital básico, mais pela utilidade do que pela estética. Sapatos pretos bem conservados, mas longe de serem elegantes. O conjunto é funcional, discreto, sem personalidade, assim como eu. Tchau, seu Adalberto, despeço-me educadamente do porteiro todas as manhãs. O homem responde com um aceno, às vezes perguntando sobre o tempo ou comentando o trânsito. Sorrio educadamente, respondo com cordialidade calculada, e sigo meu caminho. A caminhada até o ponto de ônibus leva exatos 7 minutos. No trajeto, passo pela mesma banca de jornal, onde ocasionalmente compro o jornal 0 hora de domingo. Passo pela mesma farmácia, pelo mesmo mercadinho, pela mesma floricultura com seu cheiro doce pela manhã. Cumprimento com um aceno discreto os comerciantes que já reconhecem minha figura, mas com quem nunca desenvolvi amizade real. No ponto, forma-se a mesma fila ordenada de sempre. Trabalhadores como eu, carregando mochilas e pastas, alguns com garrafas térmicas, outros lendo livros de bolso gastos. Não converso, mas também não sou grosseiro. Simplesmente existo naquele espaço, como um móvel necessário mas sem destaque numa sala. O ônibus passa às 7h10, com variação de 5 minutos para mais ou para menos, dependendo do trânsito. Sento-me sempre no lado direito, no meio, perto da janela. Não durmo durante o trajeto como alguns, nem leio ou ouço música. Apenas observo a cidade acordando, os prédios passando, as pessoas apressadas nas calçadas. Pensamentos sem propósito flutuam em minha mente. O que almoçarei? Será que precisarei levar trabalho para casa, quando trocarei o chuveiro que começa a apresentar problemas? O prédio da construtora Meridional é um edifício comercial de 10 andares, nem muito imponente, nem muito modesto. O departamento de RH fica no 4º andar. Chego precisamente às 7h50, 10 minutos antes do início expediente, nem muito antecipado para parecer puxa-saco, nem em cima da hora para parecer desleixado. Bom dia, Bira, cumprimenta-me Denise, a recepcionista do andar, uma senhora de meia idade com cabelos sempre impecavelmente tingidos. Bom dia, Denise. Tudo bem, respondo,
sem realmente esperar ou desejar uma resposta elaborada. Meu cubículo é o terceiro da fileira da direita. Uma mesa de fórmica bege, uma cadeira giratória com o estofado ligeiramente gasto, um computador mais velho que os dos gerentes, mas mais novo que os dos estagiários. Na parede divisória, apenas um calendário da empresa e uma foto dos meus pais e do meu irmão, tirada no Natal anos atrás. Às 8 horas em ponto, ligo o computador e começo a verificar os e-mails. A maioria é composta de comunicados internos, formulários para preencher, processos de admissão e demissão para revisar. Nada urgente, nada empolgante. Organizo as tarefas por ordem de prioridade, mesmo sabendo que quase todas têm a mesma importância média. Meu trabalho consiste principalmente em garantir que a burocracia da empresa funcione sem sobressaltos. Confiro documentos de candidatos, organizo entrevistas, que raramente conduzo, atualizo a planilha de férias, encaminho atestados médicos, arquivo avaliações de desempenho. Sou uma engrenagem pequena, mas necessária, na máquina corporativa. Às 10 horas, a pausa para o café. Caminho até a copa, onde pego uma xícara branca com o logo da empresa, sempre a mesma, que separei mentalmente como minha. Café preto novamente, talvez um biscoito da lata comunitária. Conversas superficiais com os colegas, o trânsito, o clima, alguma notícia inofensiva, o jogo do Internacional no fim de semana. E aí, Bira, como foi o churrasco de domingo? Pergunta inevitavelmente alguém. Ah, foi bom. O de sempre. Meu pai assando a carne, minha mãe com a maionese dela, respondo, com um sorriso educado que não chega aos olhos. Nunca menciono sonhos, ambições, frustrações. Não por privacidade, mas porque eles próprios parecem medianos demais para merecerem ser compartilhados. Quem se interessaria em saber que eu penso em talvez, um dia, comprar um carro usado? Ou que às vezes imagino como seria trabalhar em São Paulo, mas nunca tive coragem de tentar. O almoço é às 12h30, sempre no mesmo restaurante por quilo a 2 quadras do escritório. Um prato equilibrado, nem muito cheio nem muito vazio. Arroz, feijão, uma proteína, uma salada simples. Suco de laranja ou refrigerante, dependendo do dia. Como sozinho, lendo o jornal deixado sobre as mesas ou observando discretamente as pessoas ao redor. A tarde se arrasta com mais trabalhos administrativos. Eventualmente, uma reunião de departamento, onde raramente falo. Minha chefe, Mara, é eficiente e direta. Distribui tarefas, cobra resultados, mas não é particularmente inspiradora ou tirânica. Como quase tudo na minha vida, ela também é mediana, uma chefe ok, nem excepcional, nem terrível. Às 18 horas em ponto, desligo o computador, organizo a mesa, despeço-me educadamente dos colegas que ainda permanecem. O trajeto de volta para casa é o inverso da manhã. Ônibus, pequena caminhada, aceno para o porteiro. Em casa, preparo um jantar simples. Às vezes macarrão com molho pronto, às vezes um sanduíche, ou esquento a marmita que trouxe do almoço de domingo na casa dos meus pais. Como em frente à televisão, assistindo ao jornal local, depois alguma novela ou programa de auditório, não porque goste, mas porque cria um barulho de fundo que afasta o silêncio opressivo do apartamento. Quando ainda namorava Lara, 2 ou 3 dias da semana eram dedicados a ela. Jantares simples em restaurantes acessíveis, cinema uma vez por mês, caminhadas no Parque Redenção aos domingos quando não ia à casa dos meus pais. A relação era confortável, respeitosa, sem grandes dramas ou paixões arrebatadoras. Eu apreciava a companhia dela, a gentileza, a risada fácil. Mas nunca senti o coração disparar quando ela entrava no recinto, nunca passei noites em claro pensando nela, nunca tive ciúmes que me consumissem. Após o término, essas noites foram preenchidas com reprises de séries antigas, leitura casual de revistas, e eventualmente uma cerveja com algum colega de trabalho em algum bar próximo, encontros que nunca evoluíam para amizades verdadeiras. Às 22h30, escovo os dentes, preparo-me para dormir. Às vezes, deitado na cama, olhando para o teto, permito-me pensar no vazio da minha existência. Na falta de propósito, na ausência de paixão. Pergunto-me se é assim que a vida deveria ser, uma sucessão de dias iguais, sem grandes tragédias, mas também sem grandes alegrias. Adormeço com essas reflexões, para acordar no dia seguinte e repetir tudo novamente. Fins de semana sem compromissos com a família são dedicados a tarefas domésticas. Lavar roupa, limpar o apartamento, fazer compras no supermercado. Talvez assistir a um filme recomendado por alguém. Talvez uma voltinha no shopping, mais para passar o tempo do que para comprar algo específico.
É uma vida sem surpresas, sem desafios, sem grandes dores ou grandes alegrias. Uma vida mediana. O primeiro sinal de mudança veio na primeira segunda-feira após o pacto. O despertador tocou às 6h15, como sempre, mas eu o desliguei com um movimento irritado. Pela primeira vez em anos, permiti-me o luxo de apertar o botão soneca. Quando finalmente levantei, não senti o habitual conformismo, mas uma estranha inquietação. No espelho do banheiro, meu reflexo parecia diferente. Não fisicamente, era o mesmo rosto comum, os mesmos olhos castanhos, o mesmo cabelo sem graça. Mas havia algo no olhar, uma centelha que não estava lá antes. Quem se importa se eu chegar 10 minutos atrasado? Murmurei para mim mesmo, enquanto fazia a barba com mais cuidado que o habitual. No ônibus, peguei-me observando criticamente os outros passageiros. Aquele homem de terno barato, aquela mulher com uma maquiagem mal feita, aquele jovem com fones de ouvido baratos. Todos medíocres, todos conformados. Como eu fora até ontem. Um sorriso de superioridade, uma expressão nunca antes vista em meu rosto, formou-se em meus lábios. A primeira surpresa veio quando Mara me chamou em sua sala logo no início do expediente. O presidente da empresa tinha perguntado especificamente por mim após a festa. Queria me conhecer melhor. Por mim? Perguntei, genuinamente surpreso. Sim, Mara respondeu, um pouco confusa. Ele disse que você fez comentários muito perspicazes sobre a reestruturação do departamento. Eu não me lembrava de ter falado com o presidente, muito menos sobre reestruturação. Mas aceitei o elogio como se fosse natural. A reunião com o presidente foi surpreendentemente fácil. As palavras fluíam da minha boca com uma eloquência que nem eu sabia possuir. Ideias que nunca tinha considerado antes surgiam organicamente, impressionando o homem à minha frente. Sabe, Ubirajara, estamos procurando alguém com sua visão para supervisionar nosso setor de RH, o presidente comentou, usando meu nome completo com um respeito que ninguém nunca demonstrara. Em menos de um mês, eu tinha uma sala própria. Não um cubículo, uma sala de verdade, com porta, janela e uma placa com meu nome. Meu salário havia dobrado. Funcionários que antes mal notavam minha existência agora me cumprimentavam respeitosamente nos corredores. Com o dinheiro extra veio um novo guarda-roupa. Camisas de marcas italianas, ternos cortados sob medida, sapatos de couro legítimo. Mudei-me para um apartamento maior em um bairro melhor. Comecei a frequentar restaurantes onde o garçom sugeria vinhos cujos nomes eu mal sabia pronunciar. Minha rotina matinal agora começava às 7h30, em uma cama king size com lençóis de algodão egípcio. O café da manhã era preparado por uma empregada que vinha 3 vezes por semana. Expresso em uma máquina importada, pães artesanais, frutas exóticas. No trabalho, não era mais quem executava tarefas, mas quem as delegava. Minha mesa agora era de mogno maciço, minha cadeira era ergonômica, meu computador era o último modelo disponível. As paredes exibiam diplomas de cursos executivos que eu magicamente conseguirá vagas, e uma vista panorâmica da cidade substituía a foto da família. Reuniões eram agora meu território. Eu falava com autoridade, interrompia sem cerimônia, criticava abertamente. E o mais surpreendente, as pessoas aceitavam. Mais que isso, admiravam minha franqueza e objetividade. O que antes seria considerado grosseria agora era visto como liderança forte. Os almoços de negócios substituíram as refeições solitárias no restaurante por quilo. Eu dominava as conversas, contava anedotas que arrancavam gargalhadas, fazia observações afiadas sobre a economia ou política que impressionavam executivos muito mais experientes que eu. De onde vinha esse conhecimento, essa confiança? Eu preferia não pensar muito a respeito. Os domingos na casa dos meus pais tornaram-se cada vez mais raros e desconfortáveis. As histórias do meu pai, que antes eram apenas monótonas, agora pareciam patéticas. A comida da minha mãe, antes reconfortante, agora parecia simplória e mal apresentada. O orgulho inocente do meu irmão pela oficina mecânica provocava em mim um sentimento que nunca experimentara antes: desprezo. Tchê, tu tá diferente, Eduardo comentou em uma dessas visitas, enquanto assistíamos ao jogo. Tem algo nos teus olhos, sei lá. Diferente como? Respondi, irritado com a observação. Só porque não quero ficar parado no mesmo lugar a vida toda. O silêncio constrangedor que se seguiu foi o início do afastamento. As desculpas para não comparecer aos domingos tornaram-se mais frequentes. Trabalho, viagens, compromissos. Meus pais aceitavam, compreensivos. Eduardo, nem tanto.
Agora que tá rico e importante não tem mais tempo pra família, é isso? Provocou certa vez por telefone. Tenho responsabilidades que você não entenderia, respondi friamente. Não posso ficar jogando fora meu domingo comendo churrasco e falando besteira. Minhas noites tornaram-se uma sucessão de excessos. Bares exclusivos onde uma garrafa de champanhe custava mais que meu antigo salário mensal. Mulheres deslumbrantes que apareciam em minha cama e desapareciam antes do amanhecer. Drogas caras em festas em coberturas, onde empresários, políticos e celebridades menores se misturavam em uma atmosfera de decadência elegante. Em cada uma dessas noites, em algum momento, eu tinha a impressão de ver um vestido negro desaparecendo por uma porta, um vislumbre de cabelos escuros, um perfume de canela e metal. Mas a sensação era rapidamente afogada em mais uma taça, mais uma carreira de pó, mais um corpo quente. Em menos de 2 anos, tornei-me diretor regional. Meu escritório agora ocupava metade de um andar. Minha secretária filtrava minhas ligações, minha agenda, minhas interações. Pessoas tremiam quando eu estava de mau humor, o que se tornava cada vez mais frequente. Descobri um talento para identificar fraquezas alheias e explorá-las impiedosamente. Uma secretária que gaguejava sob pressão virou alvo constante. Um gerente com problemas familiares era deliberadamente sobrecarregado com trabalhos urgentes. Um novato promissor que poderia ameaçar minha posição era sistematicamente sabotado e humilhado em reuniões. Você não pode falar assim com as pessoas, Mara, agora minha subordinada, ousou dizer-me certa vez após uma reunião particularmente tensa. Olhei-a com um sorriso frio. 3 semanas depois, Mara teve um derrame misterioso e se aposentou. O cargo dela, naturalmente, foi incorporado às minhas funções. Quando recebi meu bônus milionário, não hesitei. Pedi demissão com uma carta de 2 linhas. Não agradeci as oportunidades, não me despedi dos colegas. Simplesmente saí, deixando para trás pessoas confusas, magoadas, algumas secretamente aliviadas. Meus dias agora não tinham mais estrutura. Acordava quando queria, comia o que desejava, fazia o que bem entendesse. Abri empresas sobre as quais entendia pouco, mas que inexplicavelmente prosperavam. Investi em ações que triplicaram de valor em meses. Comprei e vendi imóveis com lucros absurdos. Meu apartamento agora era uma cobertura duplex com vista para o Guaíba. Meu carro, uma BMW Série 7 importada. Minhas roupas vinham diretamente de Paris e Milão. Meu relógio custava mais que um apartamento na Cidade Baixa. Mas havia um vazio. Um buraco negro que nenhum excesso conseguia preencher. Depois de cada conquista, de cada aquisição, de cada noite de prazeres, vinha um vácuo cada vez maior. Uma sede insaciável por mais. Mais dinheiro, mais poder, mais prazer, mais tudo. E então, a queda começou. A ligação veio num domingo de manhã. Eduardo estava no hospital. Câncer terminal no pâncreas, estágio avançado. Como assim? Ele não tinha sintomas? Perguntei ao meu pai, cuja voz soava irreconhecível ao telefone. Faz quase 1 ano que ele vinha reclamando de dores, filho. Nas últimas vezes que nos visitou, ele até comentou contigo. Eu não me lembrava. Provavelmente estava checando e-mails ou fazendo ligações enquanto fingia ouvir. Fui ao hospital no dia seguinte. Estava irreconhecível, o Eduardo. Aquele homem forte, sempre com piadas na ponta da língua, agora era pele sobre ossos, amarelado, conectado a tubos. Bah, maninho. Achei que ia ter que morrer para te ver de novo, ele brincou, com uma voz fraca que não era a dele. Prometi visitá-lo mais vezes. Não cumpri. Tinha reuniões, viagens, festas. Quando voltei, 3 semanas depois, ele já não reconhecia ninguém. Em seu enterro, fiquei afastado. Meu terno italiano de R$3.000 parecia uma ofensa àquelas pessoas simples de roupas modestas. Meus pais tentaram se aproximar, mas o que eu diria? Como explicaria que não estava presente quando meu irmão mais precisou? Foi ali, observando o caixão descer à terra, que a vi. Do outro lado do cemitério, sob uma árvore. O mesmo vestido negro. O mesmo rosto pálido. O mesmo sorriso enigmático. Quando pisquei, ela não estava mais lá. Voltei à minha vida de excessos, mas algo tinha mudado. Comecei a ter pesadelos. Em alguns, eu estava no lugar de Eduardo, morrendo sozinho enquanto contava os azulejos do teto do hospital. Em outros, eu me olhava no espelho e via um monstro deformado pela ganância. 6 meses depois, meu pai sofreu um infarto. Faleceu antes de chegar ao hospital. Eu estava em Paris, fechando um negócio que nem era tão importante assim.
Não cheguei a tempo para o funeral. Fazia 2 anos que não conversava realmente com meus pais. 2 anos de ligações apressadas, desculpas esfarrapadas e promessas vazias. Minha mãe, no velório, não me abraçou. Apenas me olhou com aqueles olhos cansados e disse: seu pai perguntou por você todos os dias. Foi a gota d'água. Comecei a beber mais que o normal. A usar drogas não apenas para festas, mas para conseguir dormir. E então, os negócios começaram a desmoronar. Uma empresa faliu misteriosamente. Ações despencaram sem explicação. Um incêndio consumiu um galpão não segurado. Antigos sócios sumiram com dinheiro investido. Em poucos meses, meu império começou a ruir. Credores batiam a porta. O banco confiscou o apartamento. O BMW foi rebocado. Num dia particularmente ruim, depois de beber metade de uma garrafa de uísque, agora do barato, caminhei sem rumo pela cidade. Um mendigo me olhou fixamente quando passei. O dia do pagamento tá chegando, amigo, ele disse, com um sorriso desdentado que me gelou a espinha. Uma semana depois, bêbado ao volante, bati o carro alugado num poste. Não morri, mas perdi vários dentes. Não tinha dinheiro para implantes. O espelho agora mostrava um homem prematuramente envelhecido, de dentes quebrados e olhos amarelados. Fui despejado. Acabei num hotel barato na Zona Norte, daqueles que cobram por hora mas deixam você ficar se pagar a diária. O quarto tinha cheiro de mofo e o banheiro era compartilhado. As paredes eram tão finas que eu ouvia o choro das prostitutas no quarto ao lado. Foi lá que Lara me encontrou, quase 1 ano depois do acidente. Ela tinha envelhecido graciosamente. Ainda era bonita, com algumas mechas grisalhas que lhe davam um ar de dignidade. Sua mãe faleceu, Bira, ela disse simplesmente, sentada na única cadeira do quarto enquanto eu permanecia na cama imunda. Procuramos você por meses. Alguém disse ter te visto por aqui. Do que ela morreu? Perguntei, a voz rouca pelo cigarro e bebida. De tristeza, eu acho. Depois que seu irmão e seu pai se foram, ela nunca mais foi a mesma. E o enterro? Foi há 3 meses. Lara não ficou muito tempo. Deixou um papel com seu telefone, disse que eu poderia ligar se precisasse de ajuda, e foi embora. O papel ficou na mesa, ao lado da garrafa. Naquela noite, olhando para o teto descascado, comecei a entender. Troquei os churrascos de domingo por reuniões com pessoas que nem lembravam meu nome. Troquei as risadas com Eduardo por aplausos falsos de subordinados. Troquei o carinho dos meus pais por noites vazias com mulheres cujos rostos eu não conseguia recordar. Troquei o amor genuíno de Lara por quê, exatamente? Por nada. Por uma ilusão de importância. E foi então que a senti antes de vê-la. Aquele perfume de canela e metal. Fechei os olhos, sabendo o que encontraria quando os abrisse. Ela estava sentada onde Lara estivera horas antes. O mesmo vestido negro. A mesma pele pálida. O mesmo sorriso. Mas agora seus olhos pareciam mais escuros, quase totalmente negros, sem a parte branca. Finalmente você entendeu, meu bom homem, ela disse, com aquela voz de veludo que eu nunca esquecera. O que eu entendi? Perguntei, sabendo a resposta. Que o preço não era o dinheiro. Nem o status. Nem o poder. Ela se levantou graciosamente e se aproximou da cama. O preço era tudo que realmente importava. Minha família. Lara. Minha. Não consegui terminar. Sua humanidade, ela completou. Sua capacidade de amar. Sua alma. O que você é? Perguntei, embora soubesse a resposta no fundo do meu ser corrompido. Tenho muitos nomes. Fui adorada e temida por milênios. Mas gosto de pensar em mim como uma negociante. Ofereço às pessoas exatamente o que elas desejam. E cobro apenas o que elas já não valorizam. Eu não sabia. Oh, você sabia, ela interrompeu, sentando-se na beira da cama e tocando meu rosto com dedos gélidos. No fundo, você sempre soube. Cada vez que humilhava um subordinado. Cada vez que ignorava uma ligação dos seus pais. Cada vez que pisava em alguém para subir. Você estava me pagando em parcelas. Tentei me afastar, mas meu corpo não respondia. E agora? Perguntei, sentindo um medo primordial que nunca experimentara antes. Agora você já me deu quase tudo. Ela sorriu, revelando dentes afiados. Só falta uma última parcela. O quê? Sua alma, Bira. Combinamos, lembra? Você queria ter mais, e eu dei. Agora é hora de honrar sua parte no acordo. Por favor, implorei, lágrimas escorrendo, me dê outra chance.
Eu posso consertar, posso. Ela colocou um dedo sobre meus lábios. Não há nada para consertar. Eles se foram. Todos eles. E você? Você já é meu há muito tempo. Só não sabia ainda. Ela se inclinou e me beijou, como naquela noite na festa. Mas dessa vez, senti como se algo fosse arrancado de dentro de mim. Algo essencial, primitivo, fundamental. Quando ela se afastou, eu sabia que estava vazio. Completamente vazio. Você não vai me levar agora? Perguntei, sentindo frio apesar do calor sufocante do quarto. Oh, não, ela sorriu, levantando-se. Você ainda tem alguns anos. Anos para lembrar do que perdeu. Anos para sentir o vazio. Anos para ter medo do que virá depois. Ela caminhou até a porta, seu vestido ondulando como sombras vivas. Até breve, Bira disse, olhando por cima do ombro. Aguardo ansiosamente o dia em que você virá comigo. Permanentemente. A porta se fechou. Fiquei sozinho no quarto imundo. Hoje, 5 anos depois, ainda estou aqui. Trabalho como ajudante de limpeza num supermercado. Recebo o suficiente para este quarto e algumas garrafas por semana. Às vezes, quando a bebida não é suficiente para me fazer dormir, revejo toda a minha vida. O que tive. O que perdi. O que entreguei voluntariamente. Ela aparece ocasionalmente. Nunca fala. Apenas observa. Sorrindo. Esperando. E eu sei que quando meu coração finalmente parar, e pela dor no peito, não deve demorar muito, ela estará aqui. Para cobrar a dívida. Para levar o que resta de mim. Cuidado com o que desejas, pois podes conseguir.